A tempestade de areia finalmente começava a se dissipar sobre a base avançada Falcon, quando o sol rompeu pela névoa há 6 dias. Uma mulher com roupas civis simples aproximava-se do helicóptero Black Hawk estacionado na pista. Uma mochila gasta pendia de um dos ombros. O ar da manhã ainda carregava o frio cortante do deserto, mas ela caminhava com propósito firme em direção à aeronave, onde os membros da tripulação realizavam as verificações pré-voo. O tenente Bradley Morrison foi o primeiro a notá-la. Seu uniforme recém-passado, contrastando com o ambiente desgastado da base. Ele se adiantou para interceptar seu caminho com a certeza agressiva de quem esperava por uma oportunidade de afirmar sua autoridade. Sua mão foi até a lateral do corpo ao parar diretamente à frente dela, bloqueando o acesso ao helicóptero. "Senhora, esta é uma aeronave militar restrita", anunciou, sua voz ecoando pela pista. "Civis não podem se aproximar desta unidade." A mulher parou, encontrando seu olhar com uma calma que pareceu desconcertá-lo. Ela tinha cerca de 1,70 m de altura. Cabelos loiros presos em um rabo de cavalo simples. Nenhum traço de maquiagem no rosto. "Tenho autorização", disse ela, sem desafio nem submissão em sua voz. As sobrancelhas de Morrison se ergueram em descrença, e ele gritou por cima do ombro para alguns soldados que carregavam equipamento nas proximidades. "Ei, vejam só isso!" Zombou com uma risada sem calor. "Temos uma turista achando que pode pegar carona em missão de combate." Os outros soldados se aproximaram, alguns curiosos, outros já sorrindo, antecipando uma cena de entretenimento matinal. A confiança de Morrison cresceu com a anciã audiência. Ele encheu o peito e olhou a mulher de cima a baixo com evidente desprezo. "Se perdeu do grupo de imprensa, senhora?" perguntou com tom carregado de condescendência. "Ou é uma daquelas esposas de contratados que acha que pode ir onde quiser só porque tem acesso à base?" A mulher permaneceu imóvel, a respiração estável, apesar da multidão crescente. O vento do deserto aumentava levemente, levantando poeira em torno de seus pés. E por um instante, a barra de sua calça civil levantou-se o suficiente para revelar botas de combate gastas e desbotadas. Morrison não notou as botas, focado demais em sua performance para a plateia. Aproximou-se ainda mais, usando sua vantagem de altura para se impor. Sua linguagem corporal gritando intimidação. "Escute com atenção, senhora, porque só vou explicar uma vez", disse ele, falando devagar como se dirigisse a uma criança. "Isto é uma instalação militar. Aquilo é uma aeronave militar. E você é uma civil que está prestes a ser escoltada para fora da base se não der meia volta agora mesmo." A mochila da mulher moveu-se levemente quando ela ajustou a postura, e por um breve momento, um patch em sua lateral tornou-se visível através da poeira e das sombras da manhã, embora seus detalhes permanecessem obscuros. Suas mãos, pendendo soltas ao lado do corpo, exibiam cicatrizes que certamente não vieram de acidentes domésticos. "De onde você veio, afinal?" continuou Morrison, quando ela não respondeu à ameaça. "De alguma cidadezinha onde ninguém aprende a respeitar a autoridade? Ou é uma dessas fãs de militares que ficam rondando a base tentando brincar de soldado?" Os olhos de gelo da mulher nunca deixaram seu rosto, e algo em seu olhar firme fez com que ele recuasse meio passo antes de se controlar. Ao redor deles, mais pessoas haviam interrompido suas rotinas para observar o confronto. Alguns tiravam fotos com seus celulares, já preparando a história para contar no refeitório mais tarde. O chefe da tripulação do Black Hawk havia interrompido a inspeção pré-voo, ainda com a ferramenta na mão, observando a cena com uma expressão que passava de divertida a preocupada. "Você já presenciou alguém sendo completamente mal interpretado por quem deveria saber mais?" O sol da manhã subia no céu, lançando sombras compridas sobre a pista de decolagem. À medida que a voz do tenente Morrison se tornava mais alta e agressiva, a dinâmica entre ele e a mulher dizia muito sobre a cultura militar, sobre suposições e hierarquias, sobre quem pertence e quem não pertence aos olhos de quem pensa entender como o mundo funciona. Entre os que assistiam, uma especialista feminina da equipe de manutenção cruzou os braços, reconhecendo no tom de desdém de Morrison a mesma atitude que enfrentava diariamente.
A suposição automática de que certas pessoas não se tensem a certos espaços. Os soldados ao redor estavam prestes a receber uma lição sobre por que aparências podem ser a forma mais perigosa de engano. O sargento Mor Williams supervisionava a carga de caixas de munição quando a voz elevada de Morrison chamou sua atenção. Veterano com 20 anos de serviço e 3 desdobramentos de combate, Williams aproximou-se da cena com a cadência de quem já lidou com incontáveis situações que exigiam desescalonamento. Ao contrário da postura agressiva de Morrison, Williams carregava a confiança silenciosa da experiência real. Ele analisou a situação rapidamente, notando o comportamento calmo da mulher, o rosto vermelho de Morrison e a multidão cada vez maior de espectadores. "Algum problema aqui, tenente?" perguntou Williams, embora não fosse realmente uma pergunta. Morrison se endireitou ainda mais, claramente aliviado por ter apoio de um suboficial superior, que com certeza reforçaria sua posição. "Essa civil está tentando embarcar em nossa aeronave, sargento", relatou Morrison, num tom formal, mas visivelmente excitado. "Ela afirma ter autorização, mas se recusa a apresentar identificação ou deixar a área. Eu estava explicando os protocolos de segurança quando o senhor chegou." Williams assentiu lentamente e voltou-se para a mulher. Sua abordagem era mais profissional, mas ainda assim, em certo nível, desdenhosa. "Senhora, entendo que talvez tenha credenciais de imprensa ou algum tipo de passe de contratada. Mas esta é uma missão de combate, não um transporte comum. Qualquer que seja a sua autorização, ela não se estende a operações táticas." A mulher levou a mão a um dos bolsos, um movimento suave e treinado que fez Williams se enrijecer ligeiramente. A mão de Morrison disparou, agarrando o pulso dela antes que ela completasse o movimento. A rapidez surpreendeu a todos, inclusive ele mesmo, mas ele disfarçou com arrogância. "Não me importa que papéis você tenha", declarou, apertando ainda mais da pegada. "Podem ser documentos falsificados, credenciais roubadas, qualquer coisa. Você não vai entrar nesse helicóptero." A outra mão da mulher permaneceu imóvel, e ela não tentou se soltar. Sua voz, ao falar, carregava uma leveza que beirava o divertimento. "Tenente, seria melhor soltar meu braço agora." A autoridade calma em sua fala fez alguns soldados trocarem olhares discretos. O rosto de Morrison ficou ainda mais vermelho, interpretando suas palavras como ameaça. "Está me ameaçando, senhora, porque ameaçar um oficial uniformizado, além de invadir a área restrita e desobedecer ordens, só vai tornar o seu dia muito mais longo." Ele pegou seu rádio com a mão livre, fazendo um grande show ao chamar a polícia militar. A expressão da mulher não mudou, mas sua postura se alterou quase imperceptivelmente. Um dos mecânicos do helicóptero, um especialista mais velho que assistia à cena ao lado da aeronave, largou as ferramentas e deu um passo à frente. Havia algo na forma como ela se mantinha em pé. Um leve ajuste no equilíbrio que acionava memórias para quem já esteve em certos círculos. Williams também notou. Seus olhos se estreitaram ao reavaliar a situação. "Senhora", disse, agora com mais cautela. "Afinal, com quem a senhora está mesmo?" Antes que ela pudesse responder, Morrison voltou a interromper, sua voz ainda mais alta para garantir que todos ouvissem seu suposto exercício de autoridade. "Ela não está com ninguém, sargento, veja só. Sem insígnias de unidade, sem crachá visível. Roupa cis. É claramente uma maluca que entrou por engano na base. Talvez devêssemos chamar o pessoal médico em vez da PM. Fazer uma avaliação psicológica." O insulto pairou no ar como um desafio. Sua suposição de que uma mulher fora de uniforme não poderia pertencer àquele ambiente dizia mais sobre ele do que percebia. A multidão agora era grande, representando vários setores da base. Soldados novos se misturavam a sargentos experientes, pessoal de apoio ao lado de combatentes, contratados com militares da ativa. Formavam um semicírculo ao redor do confronto, muitos ainda se divertindo, embora alguns dos suboficiais mais veteranos já mostrassem desconforto. Quando a mulher finalmente falou de novo, suas palavras foram medidas e precisas. "Tenente Morrison, não é?"
Você é novo aqui, não é? Primeira missão, aposto, talvez segundo mês no país. O aperto de Morrison em seu pulso apertou involuntariamente. Como ela sabia seu nome se ele não havia se apresentado? E como conseguia avaliar com tamanha precisão sua experiência? O que te faz pensar que sabe algo sobre mim? Retrucou ele. Mas parte de sua confiança anterior havia evaporado. 3 semanas saído de Banding. Ela continuou, como se ele não tivesse falado. Ainda tentando provar que pertence. Ainda achando que o uniforme te torna especial. Seu olhar varreu a multidão antes de voltar ao rosto cada vez mais incerto de Morrison. Você está prestes a aprender uma lição importante sobre suposições, tenente. O calor da manhã começava a se intensificar agora, o sol já totalmente acima do horizonte, lançando sua luz diretamente sobre a multidão reunida. O suor brotava na testa de Morrison, embora não estivesse claro se era por causa da temperatura ou da reviravolta inesperada da conversa. Ele soltou o pulso da mulher abruptamente, como se tivesse se queimado, e recuou um passo. Sua mão repousou sobre a arma, sem chegar a sacar, mas tornando clara a ameaça. Williams se colocou ligeiramente entre os dois, seus instintos finalmente sobrepondo-se à avaliação inicial equivocada da situação. Senhora, preciso que alcance lentamente a identificação que estava tentando mostrar, instruiu ele, agora com um tom de neutralidade cautelosa. Típico de quem pressente que pode ter interpretado muito mal a situação. A mulher obedeceu com lentidão deliberada, enfiando a mão no bolso e retirando uma pequena carteira de couro. Antes que ela pudesse abri-la, o som de passos firmes sobre o concreto fez todos se virarem. O coronel James Mitchell, conhecido por toda a força-tarefa por seu indicativo Havoc, aproximava-se vindo do centro de operações. O coronel caminhava com o passo característico de quem já pagou preços físicos pelo serviço, uma leve mancada causada por um ferimento antigo que nunca sarou direito. Sua presença mudou imediatamente a dinâmica da situação. Soldados se colocaram em posição de sentido, contratados recuaram respeitosamente. Aos 52 anos, com 30 de serviço e múltiplas missões de combate no currículo, Mitchell impunha respeito apenas com sua presença. Tenente, qual é o problema aqui? Perguntou Mitchell, sua voz áspera carregando o peso de autoridade absoluta. Morrison entrou em posição de sentido tão rápido que quase prestou continência, antes de se lembrar de que estavam em zona de combate. Senhor, esta civil estava tentando embarcar no Black Hawk sem autorização. Quando confrontada, recusou-se a obedecer aos protocolos de segurança e fez ameaças vagas contra pessoal militar. Eu estava em processo de detê-la quando o senhor chegou. O rosto marcado do coronel permaneceu impassível enquanto assimilava o relatório, os olhos se movendo de Morrison para Williams e, finalmente, para a mulher que permanecia calmamente entre eles. Seu olhar pousou nela por um momento mais longo. Algo brilhou em sua expressão antes de se deter sobre a mochila da mulher. O ângulo da luz matinal havia mudado o suficiente para tornar visível o pet costurado à mochila. O fundo negro parecia absorver a luz, enquanto o tridente prateado a refletia. Abaixo do tridente, um crânio atravessado por um raio fitava o mundo com órbitas vazias. As palavras parcialmente visíveis diziam Task Force, com os números ocultos por uma dobra do tecido. O corpo inteiro de Mitchell enrijeceu, a cor sumindo de seu rosto tão rapidamente que Williams deu um passo à frente, preocupado. Senhor, está bem? Perguntou o sargento. Mas Mitchell parecia não escutar. Seus olhos permaneciam fixos naquele pet, como se estivesse vendo um fantasma. E, de certa forma, era exatamente isso. Aquele pet, disse Mitchell, a voz mal passando de um sussurro, mas clara no ar da manhã. Essa unidade não existe. Morrison, ainda em posição de sentido mais confuso com a reação de seu comandante, ousou falar. Senhor, que unidade? Provavelmente é só um pet falso de airsoft que ela comprou pela internet. Vendem todo tipo de insígnia militar para civis que querem brincar de soldado. Mas Mitchell já avançava, sua mancada mais pronunciada pela pressa. Parou bem à frente da mulher, perto o suficiente para ver não apenas o pet, mas também o modo como ela se mantinha em pé, as cicatrizes em suas mãos,
o jeito peculiar de manter o queixo erguido. O reconhecimento bateu como um golpe físico, e sua mão foi instintivamente até o quadril direito, onde o tecido cicatrizado de uma velha lesão ainda doía com lembranças. "Onde conseguiu esse patch?" perguntou Mitchell, e agora sua voz carregava algo que soava quase como reverência. A expressão da mulher finalmente mudou. Um leve sorriso surgiu no canto da boca, enquanto ela sustentava o olhar de Mitchell. "No mesmo lugar que o senhor conseguiu o seu, Havoc", respondeu ela suavemente. "Mossul, 2019. As palavras atingiram Mitchell como um soco no estômago. Sua mente voltou imediatamente para uma operação classificada que havia dado catastroficamente errado. Uma emboscada que deveria ter matado toda a sua equipe. Ele se lembrava da fumaça e do caos, do Humvee em chamas, da ferida no peito que drenava sua vida com cada respiração dolorosa. E se lembrava da operadora que surgira por entre a fumaça como um anjo vingador. "Ghost", ele murmurou, o indicativo escapando de seus lábios como uma oração. "Nadia Ghost Cross. Mas isso é impossível. O relatório dizia que você morreu em ação. Em Tehran, há 18 meses. O grupo que observava o confronto havia mergulhado em um silêncio absoluto. Até mesmo a respiração pesada de Morrison parecia ter cessado diante das implicações das palavras do coronel. Aquela mulher não era apenas uma civil qualquer. Nem sequer era apenas uma soldado qualquer. Ela era algo completamente diferente. Uma operadora feminina da unidade mais elitista, aquela que oficialmente nem existia. Agora em pé diante deles em roupas civis, depois de ter sido declarada morta. A dissonância cognitiva era visível em todos os rostos. "Os relatórios estavam errados, senhor", disse Nadia simplesmente, como se estivesse falando sobre a previsão do tempo e não sobre sua própria morte. "Acontece com mais frequência do que se pensa na nossa linha de trabalho." A mão de Mitchell tremia levemente ao estender-se, parando a poucos centímetros de tocá-la, como se temesse que ela desaparecesse. "Carreguei sua moeda memorial por 1 ano", disse ele com a voz carregada de emoção. "Fiz um discurso na cerimônia da sua estrela em Langley. Como diabos você está aqui em pé?" A pergunta pairava no ar, carregada de implicações sobre o tipo de operações que resultavam em relatórios de óbito falsos e estrelas memoriais gravadas em paredes. Morrison, ainda em posição de sentido, começava a perceber que havia cometido um erro terrível, talvez de fim de carreira. "Tenente, afaste-se da Chief Cross", ordenou Mitchell, sua voz voltando com força explosiva. A confusão estampada no rosto de Morrison era evidente enquanto ele obedecia automaticamente. "Chief, senhor, ela é civil. Eu não estou entendendo o que está acontecendo aqui." O coronel se virou para Morrison com uma expressão que poderia descascar tinta da parede. "Chief Warrant Officer 5 Cross, seu recruta ignorante. Task Force 51, Comando Conjunto de Operações Especiais. A operadora feminina mais condecorada da história do GeoSOC." O rosto de Morrison passou por uma série de expressões enquanto seu cérebro tentava processar aquela informação. A mulher que ele havia agarrado, insultado, ameaçado de prisão, não era apenas militar, mas tão acima dele na hierarquia tática que poderiam estar em planetas diferentes. Mitchell não havia terminado. Sua voz subiu, garantindo que todos presentes compreendessem a magnitude do que estavam testemunhando. 15 anos em operações especiais, missões classificadas em 6 continentes, mais baixas confirmadas do que você tem dias de uniforme. "Tenente, a mulher que salvou minha vida em Mossul, quando todos já tinham nos dado como mortos. A operadora que passou 8 meses atrás das linhas inimigas no Irã, foi capturada, torturada, escapou e cruzou a fronteira do Paquistão a pé. E você acabou de passar os últimos 10 minutos tratando-a como uma qualquer tentando pegar carona." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Até os sons distantes da base pareciam ter cessado em reconhecimento ao erro monumental de Morrison. "Chief Cross, começou Morrison. A voz quebrando como a de um adolescente, o peso do seu erro estava estampado em seu rosto.
pálido, suado em choque. Eu sinto muito, eu não... Nadia ergueu uma mão, interrompendo sua tentativa de desculpa. Você fez seu trabalho como achou que devia, tenente, disse ela, com um tom neutro e profissional. Mas da próxima vez, talvez tente fazer perguntas antes de presumir quem pertence ou não. A lição foi lançada com precisão cirúrgica. Ao redor deles, várias soldadas assentiram quase imperceptivelmente, reconhecendo a verdade mais profunda em suas palavras. As suposições que enfrentavam todos os dias sobre seu lugar na hierarquia militar. Williams deu um passo à frente, com a expressão marcada pela vergonha profissional de quem falhou em reconhecer o óbvio. Chief Cross, em nome de toda a unidade, peço desculpas por este incidente. A expressão de Nadia suavizou-se ligeiramente. Você avaliou com base nas informações disponíveis, sargento. Mas fico curiosa. Por que ninguém pensou em checar minha credencial antes de escalar para ameaças e contato físico? A crítica, embora dita em tom de conversa, teve o impacto de um tapa. Vários dos soldados que ali se assistiam passaram a olhar para os próprios coturnos, talvez repensando as próprias suposições sobre quem parecia pertencer e quem não. Mas havia mais por trás daquele encontro do que apenas um caso de identidade equivocada. Nadia enfiou a mão em outro bolso e tirou um pequeno tablet, tocando a tela algumas vezes. Parabéns, Tenente Morrison, disse ela, entregando-lhe o dispositivo. Você foi a única pessoa nesta base que questionou minha presença. Todos os outros apenas me deixaram passar. Morrison pegou o tablet com as mãos ligeiramente trêmulas, seus olhos se arregalando à medida que lia a informação exibida. A tela mostrava um relatório de avaliação de segurança, com seu nome já inserido na seção de pessoal envolvido. A revelação percorreu a multidão como uma onda. Aquilo não havia sido um encontro fortuito, mas sim um teste de segurança deliberado. Sua abordagem precisa de ajustes, continuou Nadia, pegando o tablet de volta. Mas seus instintos estavam certos. Um civil se aproximando de uma aeronave tática deve ser desafiado. Você só precisa aprender a diferença entre manter a segurança e bancar o autoritário. Ela então tirou do bolso da camisa um cartão de visita e estendeu a Morrison, que o pegou como se fosse algo prestes a explodir. O cartão era simples, quase austero. Sedatoku ICN Cross, Divisão de Avaliação de Segurança, seguido de um número de telefone e endereço de e-mail. Mas o que Morrison jamais esqueceria era a mensagem escrita à mão no verso. A arrogância é fraqueza. Vigilância é força. Nunca confunda as duas. Ghost, sem dizer mais nada. Nadia virou-se e caminhou em direção ao Black Hawk. A multidão se abriu diante dela como água. Soldados e contratados, recuando com um respeito recém-descoberto. O chefe da tripulação, que havia observado todo o confronto com crescente reconhecimento, abriu um largo sorriso quando ela se aproximou. Bem-vinda de volta, Ghost, disse ele oferecendo a mão para ajudá-la a subir na aeronave. Diziam que você tinha morrido. É por isso que não se deve acreditar em tudo o que dizem por aí, respondeu ela, acomodando-se na cabine com a familiaridade de quem já havia feito aquilo centenas de vezes. O chefe da tripulação riu, um som de genuína alegria ao ver uma camarada retornar dos mortos. O piloto vai pirar quando te vir. Ele fez sua última extração antes de Tyrone. O coronel Mitchell aproximou-se de Morrison, que ainda estava paralisado, apertando o cartão de Nadia como se fosse uma tábua de salvação. A expressão do oficial mais velho havia mudado de raiva para algo mais complexo. Uma mistura de firmeza e ensinamento. Filho, você acabou de aprender algo valioso hoje, disse Mitchell, com a voz carregada da experiência duramente conquistada. Guerreiros de verdade não precisam se anunciar. Eles não precisam se exibir, ameaçar ou fazer grandes demonstrações. A pessoa mais perigosa em qualquer sala, geralmente, é a que observa tudo em silêncio. Morrison assentiu, sem conseguir formar palavras. Seus olhos iam do coronel à janela do Black Hawk, onde Nadia agora era visível apenas em perfil, checando o equipamento com movimentos automáticos de quem tem longa prática.
Ela parecia absolutamente em casa naquela aeronave militar da qual ele tentara impedi-la de embarcar. Mais à vontade do que ele jamais se sentira, mesmo com seu uniforme impecável e suas divisas reluzentes. Sua mão moveu-se inconscientemente até a gola, tocando o distintivo de tenente que, minutos antes, o enchia de orgulho. Agora, parecia um disfarce, como brincar de soldado em um mundo onde os verdadeiros guerreiros, muitas vezes, não usam insígnias. Enquanto o helicóptero se preparava para decolar, mais membros da multidão começaram a se dispersar, mas o impacto do que tinham testemunhado ecoaria pela base por semanas. Histórias seriam contadas e recontadas, crescendo com o tempo, como sempre acontece com histórias militares. Mas no centro de cada versão estaria a mesma verdade, que a verdadeira força não se anuncia, que guerreiros vêm em todas as formas, e que suposições baseadas na aparência podem ser a forma mais perigosa de cegueira. Morrison observou enquanto vários sargentos experientes agora o olhavam de forma diferente, não com o desprezo costumeiro reservado aos butterbars, que cometem erros, mas com algo que poderia ser um pequeno indício de respeito, por alguém que havia aprendido uma lição dura e a havia absorvido. O Black Hawk decolou em meio a uma nuvem de poeira e ruído, fazendo uma curva acentuada enquanto ganhava altitude. Morrison instintivamente levantou a mão em uma continência correta, mantendo-a muito além do que o protocolo exigia. Seus olhos acompanharam a aeronave até que ela se tornasse um ponto minúsculo no céu da manhã, carregando consigo uma guerreira que lhe ensinara mais em 15 minutos do que meses de treinamento haviam conseguido. Quando finalmente baixou a mão, encontrou Williams ao seu lado. "Isso foi algo e tanto, tenente", disse o sargento num tom cuidadosamente neutro. Morrison assentiu, ainda processando tudo o que havia acontecido. "Sargento", disse lentamente, "acho que preciso reconsiderar muitas coisas sobre como tenho abordado esse trabalho." Williams o estudou por um momento, então assentiu com aprovação. "Essa foi a coisa mais inteligente que você disse a manhã toda, senhor. Vamos tomar um café e eu te conto sobre alguns outros operadores que conheci, e que também não pareciam o que eram. O aprendizado real começa quando você percebe o quanto ainda não sabe." Enquanto caminhavam em direção ao centro de operações, Morrison notou a jaqueta civil que Nadia havia deixado sobre uma barreira de concreto antes de embarcar no helicóptero. Ele a pegou com cuidado, sacudindo a poeira antes de dobrá-la, com a mesma precisão com que dobraria uma bandeira. O gesto simples parecia um ritual, um reconhecimento da transformação que acabara de acontecer. Mais tarde, sentado no refeitório com um café que tinha gosto de borracha queimada e liberdade, Morrison tirou novamente o cartão de Nadia. A mensagem manuscrita parecia pulsar com significado. Ao redor dele, o caos habitual da vida militar continuava, mas ele se sentia separado daquilo, marcado por seu encontro com um fantasma que, na verdade, estava bem viva. Jovens soldados riam e se vangloriavam em mesas próximas, suas vozes carregando a mesma confiança excessiva que ele demonstrara apenas uma hora antes. Ele se perguntou quantos deles também precisariam de sua própria lição difícil, seu próprio encontro com alguém que desafiava todas as expectativas. Talvez isso fizesse parte da jornada de soldado para guerreiro, do ato de vestir o uniforme para realmente merecê-lo. A história daquela manhã espalhou-se pela base como fogo em mato seco. Cada recontagem acrescentava novos detalhes ou enfatizava aspectos diferentes. Algumas focavam na humilhação de Morrison, outras na revelação da identidade da Chief Cross. Mas para aqueles que estavam lá e haviam presenciado tudo, a verdadeira história estava na transformação que testemunharam. A arrogância de um jovem oficial despedaçada e reconstruída em algo mais forte, mais humilde, mais consciente. Foi um lembrete de que o exército é mais do que patentes e regulamentos, mais do que uniformes e protocolos. É feito de pessoas que conquistaram seu lugar por meio do sacrifício e da habilidade, independentemente de como se pareçam ou do que os outros presumam. Morrison manteve o cartão de Nadia em sua carteira durante todo o restante de sua missão. E por muito tempo depois, em dias difíceis,
Quando o ego ameaçava se sobrepor ao bom senso, ele o tirava e lia novamente a mensagem escrita à mão. Arrogância é fraqueza, vigilância é força. Nunca confunda as duas. As palavras tornaram-se um ponto de referência. Um lembrete da manhã em que aprendeu que heróis nem sempre usam capas ou uniformes, que às vezes eles caminham entre nós em roupa simples e dignidade silenciosa, esperando por alguém sábio o suficiente para enxergá-los como realmente são. E talvez o mais importante, ele aprendeu que as transformações mais profundas frequentemente nascem dos nossos maiores erros, se tivermos humildade para aceitar a lição. O que você teria feito no lugar de Morrison? A pergunta permanece porque desafia nossas próprias suposições e preconceitos. Quantas vezes já descartamos alguém com base na aparência? Quantas vezes deixamos de reconhecer a grandeza porque ela veio em uma forma inesperada? A jornada de Morrison, da arrogância à humildade, nos lembra que a verdadeira força muitas vezes sussurra, enquanto a fraqueza grita. Se esta história lhe lembrou que pessoas extraordinárias caminham entre nós todos os dias, que heróis nem sempre têm a aparência esperada, então talvez ela já tenha cumprido seu propósito. Na próxima semana, traremos outro relato de força oculta, daqueles que servem nas sombras e no silêncio, cujas histórias merecem ser contadas. Até lá, lembre-se. A pessoa quieta ao seu lado pode ter vivido aventuras que tirariam seu fôlego. Pode carregar cicatrizes de batalhas que você nem imagina. Pode ser um fantasma que decidiu voltar à vida.